A internet é uma realidade comercial no Brasil desde 1994, quando surgiu a partir de um projeto piloto da Embratel, onde foram permitidos os acessos à internet inicialmente através de linhas discadas. Depois, só evoluiu e hoje é essencial nas nossas vidas. Ela trouxe muitos benefícios, aproximou pessoas, mas também tem seus pontos negativos. A reportagem da Rádio Cidade abordará um dos leques que preocupam: as ofensas. Muitos escrevem, falam e se protegem atrás de uma máquina. Fomos entender as consequências disso. O advogado Rafael Maia esclareceu alguns pontos sobre o assunto. O nosso primeiro questionamento foi justamente se a internet é uma terra sem lei. Esse é um tema importantíssimo, né? Hoje, as nossas vidas elas já não conseguem mais separar entre uma vida virtual e real. A gente está nessa simbiose, né? De virtual e real, que acaba sendo a mesma coisa. E com as leis não é diferente. Então, é obviamente que a internet não é uma terra sem lei. Então, a maioria das leis que vão proteger a honra das pessoas em situações, digamos, reais, pessoais, né? Elas também se aplicarão pro campo da internet. E aqui é importante a gente destacar, Camila, que existem duas esferas diferentes para essa proteção da honra, tanto na parte criminal quanto na parte civil. Então, por uma mesma ofensa, a pessoa pode tanto buscar a responsabilização criminal do ofensor, por um crime, por exemplo, de calúnia ou um crime de difamação, quanto ela pode também, ou, uma indenização por danos morais. Só que na esfera criminal, na prática, são penas muito pequenas. E são ações que a gente chama de ações privadas. Então, a pessoa, para seguir com esse processo criminal, ela vai precisar contratar um advogado, remunerar, claro, o advogado, para no final do processo criminal, dificilmente o ofensor ter uma pena realmente grave, que são crimes leves, assim, né? Que a gente chama de menor potencial ofensivo. Talvez a esfera civil hoje ela seja mais proveitosa para a vítima, né? Porque ela pode ingressar com uma ação indenizatória e obter uma indenização que a pessoa que ofendeu vai ter que pagar para ela um valor que o juiz vai, né, no caso concreto, fixar. A gente tem aí algumas condenações, 3 mil, 5 mil, 10 mil, isso vai depender muito do juiz e do caso concreto, que talvez repare mais o dano para a vítima e seja até mais educativo para o ofensor do que uma pena que provavelmente vai ser substituída por uma multa, uma prestação de serviço para a comunidade, que às vezes não vai ser tão assim impactante no ofensor. Para a gente pontuar, começando, o que caracteriza uma ofensa? Nem tudo também que é escrito na internet acaba sendo caracterizado como ofensa que cabe essa situação, doutor. Então isso é muito difícil, Camila, porque sempre vai depender do caso concreto. É impossível para a lei prever tudo que pode ser dito por alguém. Então a gente não tem uma lei dizendo, isso aqui é uma ofensa que é antijurídica e isso não é. Isso vai sendo construído caso a caso. Então a gente pode olhar os casos para trás e esperar que os juízes vão manter aquela mesma tendência de entender aquilo como uma ofensa punível ou não. Agora não existe um marco para dizer, olha, esse tipo de palavra isso não é, não existe. Vai depender muito do caso concreto. Mas basicamente a gente sabe, né, Camila, quando a gente passa do limite e não passa do limite, né? Eu costumo dizer, se você diria aquela frase pessoalmente para a pessoa num ambiente de trabalho, não é uma ofensa, provavelmente, ou numa reunião de família, provavelmente não é uma ofensa. Se você não sentiria a vontade para falar aquilo pessoalmente, ou seja, atrás do escudo do computador, que hoje provavelmente é uma ofensa. Agora, te dizer o que é e o que não é impossível, porque sempre vai depender do caso concreto. Provas.
Aí, caso eu entenda e acredite que sim, eu fui ofendida, como que eu comprovo isso perante o juiz? Então, muita gente usa do print, né, da captura de tela, mas a gente teve uma decisão recente do STJ que disse que o print não é uma prova válida. Então, o jeito correto é uma ata notarial. Então, a pessoa se dirige para o cartório, né, para o tabelionato, leva o seu celular e o tabelião descreve o que ele viu. Então eu vi que no dia tal, o número tal mandou uma ofensa assim, assim, e aquilo sai um documento público, e aquilo sim é uma prova 100% válida, né? Muita gente ainda usa print, tem vários juízes que aceitam, eu acho, né, que é realmente de se aceitar, salvo se a parte contrária indicar que houve uma fraude, que não foi ela que escreveu, mas o mais seguro é a ata notarial. Porque pode haver também, obviamente, no print alterações, né? Talvez por isso seja um dos motivos, doutor. Exatamente por isso. Mas muitas vezes o réu do processo não nega que falou. Então aquela prova já não tem mais tanta importância, porque ele vai, na verdade, debater outros assuntos. Ou seja, que aquilo não foi uma ofensa, que não é tão grave assim. Então aí perde a importância a prova, né? Porque o próprio réu confessa que falou aquele ato ali. Em relação à questão de justamente as punições, né? Quanto é difícil de se identificar, né? A polícia, como é que é o relacionamento, doutor, assim, com essa questão? Tem uma aceitação? É algo que ainda é dificultoso também, até pelo efetivo policial? Enfim, esse crime não chega a ser rebatido tanto na delegacia? É um pouco da reserva do possível, né, Camila? A gente não tem tantos policiais quanto a gente gostaria. Embora aqui e em Brusque, especialmente, a gente tem uma excelente força policial, mas infelizmente não dá conta de se investigar todos os crimes, ainda mais nesse meio virtual que pode acontecer centenas por dia. Então, eu imagino, né, que acaba se escolhendo aqueles que dá para investigar e se opta pelos mais graves. Então, eu também não culpo um delegado, um investigador, que diante de um roubo e uma ofensa de internet, opta por investigar com mais afinco o roubo, porque ele acaba trazendo mais prejuízos sociais, né, enfim, de violência, né? Por isso que, veja, eu não quero desencorajar que as pessoas busquem o direito delas da reparação criminal. Mas eu entendo que talvez seja mais proveitoso na prática, no mundo real de hoje em dia, buscar uma reparação civil, até por isso. Doutor, a gente tem o site da Rádio Cidade, obviamente, e ali também aparece muitos comentários. Comentários em massa, né? A gente teve um caso recente que até a gente vai usar como exemplo, que foi a caso da ponte que acabou caindo e o engenheiro foi alvo de muitas manifestações. Ele querendo, poderia processar boa parte ali dos comentários. Mas isso eu quero dizer assim que é válido também entender que, mesmo sendo num terceiro, a publicação, isso também tem alguma característica? Tem, só que esse é um tema muito interessante, porque quando você é uma figura pública, a proteção da sua imagem, é claro que existe, mas ela é mais frágil, porque você se expõe a um cargo público, especialmente quando é um cargo político, aí mais ainda, e claro que você vai ter alguns bônus por isso, né? Por ser uma pessoa pública, e tem que assumir algum ônus também, a mais do que uma pessoa, vamos dizer, privada, né? 100% privada. Então, eu não posso também estrangular o direito à crítica política, que eventualmente vai passar um pouquinho do tom. Então, você vai ouvir alguém dizer, porque esse político é ladrão. Não necessariamente ele está imputando que o político roubou o dinheiro de alguma obra. Ele está fazendo uma crítica do linguajar popular, que não deveria ser assim, mas é. Então a gente tem várias decisões que não condenam nesse caso, porque é uma figura pública que se expôs porque quis. Nem é muito o caso do engenheiro, porque eu acho que ele é concursado, enfim, não seria o caso dele. Mas especialmente para político, não é que não há. Há quando se entra muito na vida pessoal, aí você acaba tendo uma indenização e tal. Agora, quando é uma crítica política, ainda que passe um pouco do tom, não se costuma
realmente punir para proteger o direito a essa crítica democrática, que nessa balança de princípio acaba que pesa mais do que o direito à honra da pessoa pública. Em relação à procura, senhor, na condição de advogado, as pessoas têm procurado ou esse assunto acaba passando despercebido mesmo assim? Fica aquela ofensa na internet, aquela troca que daqui a pouco ninguém tem razão mesmo? Ou se procura judicializar isso? Tem procurado, mas isso para mim, isso mostra algo que eu acredito muito, que assim, quando você tem que arcar com os riscos de um processo, aí você vê o quanto aquilo é importante para a pessoa. Então muita gente vem, não aconteceu tal, quer entrar com uma ação, e a gente passa os custos e os riscos que toda ação tem, e tem que ter, porque a gente não pode tudo estar no Poder Judiciário. E as pessoas que realmente se sentiram ofendidas, elas encaram. Não, eu vou pagar, vou arcar, não tem problema. Aquelas pessoas que talvez não ficaram tão ofendidas assim, geralmente recuam. E isso mostra muito bem qual o processo que deveria ir para o fórum e qual não. Porque nem tudo que nos dá algum tipo de sofrimento merece uma ação, porque senão a gente não consegue julgar processo nenhum. Né? Verdade é essa. O Brasil talvez seja o país no mundo com o maior número de processos. E nem todos que estão ali, a gente sabe, deveriam estar ali. Muita gente assim, se beneficia de processos que não têm custas e tal, para entrar com ações que talvez não eram algo tão ofensivo. E isso mostra muito bem. Esse caso mostra muito bem. Então, aquele que se sente ofendido de verdade, entra com a ação. Né? Ele paga para ver o seu direito, mesmo que, obviamente, que esse custo depois vai ser ressarcido a ele. Quem não ficou tão ofendido assim, falando, também não foi tão grave, vai para casa e segue a vida. Tem isso também, a gente tem um pouco de tolerância, a gente vive em sociedade, né? E nem todo mundo age como a gente gostaria, então tem um certo limite da própria pessoa, de ver, olha, o quanto isso aqui me importa de eu ir atrás de um advogado, entrar com uma ação. Não, realmente me importa, então entre, porque é seu direito. Não, aquilo me ofendeu na hora, mas ali depois de 5 minutos eu já não dei bola. Então, talvez não seja o caso de ajuizar esse fato. Encaminhando e finalizando, doutor Rafael, a advocacia caminha para uma atualização em relação a essa questão legislatória, principalmente da questão da internet, tendo em vista que é uma tendência. Isso também precisa ser reformulado e repensado também dentro da OAB, enfim, dentro da ordem? Sim, isso é alvo de muitos cursos, né? Tem muitos cursos sobre... É uma nova área do direito, chama direito digital, né? Existem cursos só para isso, pós-graduações só nessa área, inclusive agora na nova grade aqui do curso de Direito da Unifeb, do qual eu faço parte, uma das matérias optativas é o direito digital, para já formar o aluno nesse novo mundo que veio para ficar, na verdade, para evoluir cada vez mais para essas transações, sociais, não só de dinheiro, virtuais. Então, sim, é realmente necessário que não só o advogado se atualize, mas todos os operadores, juízes também, delegados, porque a gente tem que lidar com esse novo mundo, né? Então, desculpa, o direito que se adapta à vida e não à vida às leis. Com informações em relação às ofensas na internet, repórter Camila Costa, Rádio Cidade, uma rádio completa.